Olá, meus irmãos, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais uma escola de crescimento, um tempo glorioso em que você vai crescer juntamente comigo no pleno e no conhecimento da palavra de Deus. Momento em que agora nós vamos nos colocar diante da palavra de Deus, nos expor à palavra de Deus. Momento em que nós vamos avançar por meio dessa palavra da fé, aonde Deus tem grandes coisas a revelar ao nosso coração e a nos fortalecer e alimentar o nosso espírito. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro vai dizer assim, olha, e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Esse versículo encaixa muito bem no tema da nossa aula, no tema da nossa escola. Porque a Bíblia nos orienta a desejar, a crescer mediante a palavra de Deus. Ou seja, Pedro faz uma simbologia em relação a uma criança que recém-nascida deseja esse alimento, que na qual é o leite, como nós também precisamos desejar ardentemente esse alimento espiritual, que é a palavra do nosso Deus. Então quero convidar você a meditar juntamente comigo, a se expor a essa palavra que muda a nossa história, que nos liberta, que nos cura, que transforma a nossa vida. Então hoje nós vamos dar continuidade no livro de Romanos, essa carta poderosa que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e nós vamos dar continuidade através do capítulo 5 e capítulo 6, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa carta. Queridos, essa carta nada mais é do que uma carta que vai mostrar e nos ensinar um pouco sobre justificação. Ou seja, essa justificação que é nada mais, nada menos do que o processo em que Deus, através do seu Filho Jesus, nos colocou, nos fez participantes da glória, do reinado, de toda a boa dádiva que Deus tem para nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa justificação que é pela fé. E o capítulo 1, na verdade o capítulo 5, porém versículo 1 de Romanos, a Bíblia vai dizer que nós somos justificados mediante a fé. Então essa é a base na qual nós precisamos nos apoiar a princípio. Essa justificação nada mais é do que pela fé. Nós podemos crer apenas se nós envolvermos a nossa fé, aquilo que nós estamos crendo. Porque a justificação nada mais é do que o resultado direto de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia vai dizer que pelo um homem, ou seja, por causa de Jesus, ele nos tornou justiça de Deus. A palavra justiça de Deus, ela tem um significado fantástico, porque muitos entendem que a palavra justiça vem a ver com a palavra de estar justificando, penalizando, trazendo um tipo de correção para aquelas pessoas. Porém, a palavra justiça, ela tem um significado fantástico. A palavra justiça significa estar diante de Deus ou se colocar na presença de Deus, viver uma vida como se o pecado nunca tivesse existido e colocar prontos para desfrutar do que Deus tem para mim e para você. Então nós precisamos entender o porquê de nós sermos justificados, o porquê Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Nós precisamos entender o porquê disso. E a Bíblia vai dizer que o porquê não se resume apenas em várias coisas, em si em uma, no amor. Foi o amor de Deus por nós, o amor que Deus teve através do seu Filho amado, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E hoje nós desfrutarmos de uma vida abundante em Deus.
Então nós vamos iniciar esse capítulo 5 entendendo um pouco sobre o que é ser justificado pela fé. O versículo 2, a Bíblia vai dizer, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória do nosso Deus. E não somente isto também, nos gloriamos nas tribulações. O que o apóstolo Paulo ele quer trazer para nós exclusivamente no versículo 3 e 4? Paulo vai nos ensinar a nos gloriarmos nas nossas tribulações. Pastor, o que é tribulação? Tribulação nada mais é do que momentos difíceis que nós passamos, momentos de luta, momentos de aflição, momento em que nós estamos caminhando em uma situação desconfortável. Isso é um momento de tribulação. Só que Paulo, ele fala que nós devemos nos gloriar. Por que ele fala de nós nos gloriar nas nossas tribulações? Porque o momento de tribulação nada mais é do que o momento de crescimento. O momento de tribulação nada mais é do que o momento em que nós estamos sendo treinados. Estamos passando pelo deserto por lutas, sim, mas estamos sendo treinados. Por quê? Porque nós como cristãos, nós precisamos ser treinados, precisamos ser capacitados. O treinamento da parte de Deus precisa acontecer na nossa vida. Então, é por isso que ele diz que nós precisamos sermos justos, precisamos ser, precisamos glorificar através das tribulações. Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 2, Tiago vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por provação. Ou seja, não só apenas gloriando, mas também nos alegrando. Talvez seja uma coisa muito difícil de nós desempenharmos. Passarmos por momentos de luta, momentos de tribulação, momentos de sofrimento e nos alegrarmos. Mas essa é uma ordenância da parte de Deus. Precisamos aprender a nos alegrarmos nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis, nos momentos em que as coisas não vão da forma em que nós gostaríamos que estivesse. E aí o versículo 5 vai trazer algo muito forte para nós, uma esperança que Deus tem para nós. Versículo 5 a Bíblia vai dizer, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só para vocês verem como que isso é fantástico. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações. E isso quebra toda aquela fala em que nós tínhamos de que nós temos dificuldade de amar o próximo, de amar o irmão que nos persegue, de amar uma pessoa em que nós até mesmo não conhecemos, de amar alguma situação e que não é favorável a nós. Porém, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações. Ou seja, nós não temos mais desculpa em dizer que esse amor não faz parte da nossa vida. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, verso 23, a Bíblia vai falar sobre o fruto do Espírito. Ou seja, os 9 frutos do Espírito que estão em nós, mediante ao Espírito Santo estando em nós. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus desce e vem habitar em nós, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? Ou seja, a partir do momento que nós temos o Espírito, nós temos o fruto. E a partir do momento que nós temos o fruto, nós temos o amor. É esse amor que Deus tem derramado em nossos corações. O amor que nos coloca numa posição de superioridade. Uma pessoa que consegue andar em amor é uma pessoa que consegue estar num nível acima de qualquer outra pessoa no âmbito espiritual. Uma pessoa que consegue amar as pessoas, uma pessoa que consegue manifestar o amor aonde ela estiver. Ou seja,
Hoje, Deus nos chama a nossa atenção. Em quais momentos nós estamos manifestando esse amor? O amor que está nesse capítulo. O amor que foi derramado aos nossos corações. Será que nós estamos manifestando esse amor apenas às pessoas que também nos amam? Ou será que nós estamos amando as pessoas que nos perseguem no trabalho, na escola, até mesmo na igreja? Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, como nós amamos a nós mesmos. Versículo 6, a Bíblia vai trazer algo forte também para nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao tempo pelos ímpios. O que a Bíblia vai trazer para nós nesse momento? A palavra justificação, ela vai trazer uma conotação de um estado em que nós éramos, de um estado em que nós estamos. É por isso que nós fomos justificados por Cristo, mediante a graça e mediante a fé. Só que quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, e justificados no passado, ou seja, outrora, nós éramos fracos, a Bíblia vai dizer que nós passamos de uma condição de pessoas que estavam perdidos, sem expectativa de vida, pessoas que não tinham mais direção, que estavam presos no pecado, no passado, pessoas que não tinham mais expectativa de vida. Por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Ou seja, nós éramos fracos e hoje nós somos fortes. O que a Bíblia quer trazer para nós nesse versículo, versículo 6, é nos mostrar uma condição em que nós éramos e que nós não estamos mais. Ou seja, nós éramos fracos, mas hoje nós estamos fortes. Não pela força do nosso braço, mas sim por aquilo que Jesus fez por nós. Sim, pela graça. Ou seja, no capítulo 4, capítulo 3, nós aprendemos aqui na escola de crescimento que a graça nada mais é do que um favor imerecido. Ou seja, a justificação, que é mediante a fé, não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos, e sim por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, o versículo 7 vai trazer algo poderoso. Vai falar sobre que dificilmente alguém morreria por nós. O versículo 7 vai falar desse amor, que é o amor, um amor que nós não conseguiremos mencionar. O amor de Deus para nós. Ou seja, a Bíblia vai dizer no versículo 7 que dificilmente uma pessoa morreria em favor de todos. Em vários motivos. Talvez por nenhum deles viver uma vida de santidade na qual Jesus viveu. Talvez nenhum deles querer perder a sua vida precocemente por amor a uma humanidade que provavelmente ele nem conheceria. Ou seja, dificilmente uma pessoa se entregaria a uma morte de cruz, uma morte que foi sofrida, uma morte que teve derramamento de sangue, uma morte que teve consequências muito graves, que foi a morte de Jesus. Ou seja, sobre ele recaiu todo tipo de doença, de enfermidade, todo tipo de pecado, tudo que era para estar em nós estava em Jesus. Ou seja, é por isso que o versículo 7 vai dizer que dificilmente uma pessoa morreria em favor de todos. Versículo 8, a Bíblia vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quanto nós éramos ainda pecadores. O que a Bíblia traz para nós aqui é que nós éramos no passado pecadores. Ah, pastor, mas até hoje eu sou pecador. Uma coisa que nós precisamos entender é que a condição de pecador, ela passa a partir do momento que nós entendemos que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Isso está lá em Isaías. Ou seja,
Se a Bíblia diz que nós éramos pecadores, e a partir do novo nascimento, a partir do batismo nas águas e do Espírito Santo habitando dentro de nós, nós deixamos de sermos pecadores. A fala pecador não pode ser mais uma fala natural na nossa vida. Ah, pastor, mas e os momentos em que nós erramos? Os momentos que nós erramos são momentos que nós erramos, precisamos nos arrependermos, precisamos voltarmos à condição que nós éramos, que é uma condição de filho. Nós somos filhos amados de Deus. Nós não podemos sair para baixo, para cima e dizer, ah, eu sou um pecador, ah, eu sou um pecador. Porque a partir do momento que eu me coloco numa posição de pecador, eu estou anulando tudo aquilo que Jesus fez por mim e fez por você. Ou seja, nós éramos pecadores, assim como o versículo 8 diz. Nós estávamos numa condição em que nós estávamos presos no pecado, presos nas obras da carne, presos nas coisas desse mundo. Mas a partir do momento que nós nos expomos à palavra de Deus, conhecemos a verdade e passamos a ter consciência de que o Espírito de Deus habita dentro de nós, nós passamos dessa condição de pecadores e passamos a ser filhos. Passamos a ter uma nova identidade, uma nova realidade em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, isso é fantástico. Isso é muito lindo. Por quê? Porque Deus nos mostra a condição em que nós estávamos. Uma condição de império. A palavra império significa tudo que estava proposto ali, era algo que era obrigado. Era uma pressão. Era Satanás aprisionando o ser humano, aprisionando a minha vida e a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Deus nos pega e nos transporta para uma condição de reino. A palavra reino quer dizer amor, graça. Tudo acontece mediante a graça de Deus, que é esse favor imerecido da parte de Deus. Aleluia! O versículo 9 vai falar um pouquinho para nós sobre essa reconciliação com Deus mediante a morte do Filho Jesus. Ou seja, é essa reconciliação que o capítulo 5 vai abordar por várias vezes. O capítulo 5 vai falar de uma condição em que nós estávamos. E aí Deus, na sua infinita bondade, no seu amor incondicional, Deus não só nos ama em enviar o seu Filho amado, mas nos ama ao ponto de nos reconciliarmos, de nos colocarmos nessa posição de filhos, numa posição em que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos reconcilia, é porque Deus está nos ensinando de que nós estávamos numa condição totalmente inapropriável para viver o melhor de Deus. E Ele nos tira dessa condição de sofrimento, de morte, de perdição e nos reconcilia, nos coloca no lugar em que nós não deveríamos ter saído. Por que isso precisou acontecer? Talvez você já conheça essa história, mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, aonde Deus cria Adão e Eva, no jardim do Éden, aonde Deus estabelece uma condição de reinado, uma condição de glória, uma condição de prosperidade, de alegria, de vida, de saúde, aonde a enfermidade não fazia parte daquele homem, daquela mulher. Só que quando o homem cai, ou seja, quando Adão e Eva comem do fruto da vida, o homem passa a viver uma condição de morte, uma condição de perdição, uma condição de trevas, uma condição em que
Deus não havia preparado isso para os teus filhos. Quando o capítulo 5 de Romanos trabalha esse assunto de reconciliação, é porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está reconciliando o homem e Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus ele é o mediador é quando uma pessoa media uma pessoa a outra. Deixa eu dar um exemplo para você entender um pouquinho. Eu não sei se você já vivenciou isso, mas na época em que nós éramos adolescentes e jovens, na época em que nós estudávamos lá no ensino médio, ensino fundamental, na época em que nós éramos solteiros, nós, ao interessarmos por alguma garota, por algum garoto, nós não tínhamos coragem de se achegar a essa pessoa e conversar sobre um futuro namoro, um futuro beijo, um futuro relacionamento. E nós tínhamos o hábito de pedir um colega, um amigo, para ir até aquela pessoa e falar dos nossos sentimentos, do nosso interesse de se achegar àquela pessoa, àquela moça, àquele rapaz. E essa pessoa, ela ia e fazia toda aquela ponte de levar uma informação, um sentimento para aquela pessoa em que nós estávamos interessados. E essa pessoa que fazia essa ponte é uma pessoa que hoje nós podemos chamar de mediador. Ele mediava aquele relacionamento. Da mesma forma que ele levava informações àquela moça, àquele rapaz, aquele mediador, ele também trazia informações para nós. Ou seja, ele era caracterizado como um mediador. Por que eu dei esse exemplo para vocês entenderem? A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso mediador. Ou seja, ele mediou nós a Deus. Ou seja, é por isso que o capítulo 5 vai falar sobre essa reconciliação. Ou seja, Jesus, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, ele foi o nosso mediador. Ele levou a nossa vida ao Pai. E através do Pai, ele trouxe o amor para nós. E isso é lindo. É o amor de Deus sendo manifestado através de Jesus. E é por isso que ele nos reconcilia. Muitas das vezes as pessoas se perdem na caminhada cristã. E Deus novamente precisa de reconciliá-los a uma vida e uma vida abundante em Deus. Dando continuidade, no versículo 12, a Bíblia vai falar a respeito de Adão e de Jesus. A Bíblia vai falar sobre o tempo em que nós precisamos entender sobre Adão e Jesus. Porque são figuras emblemáticas na Bíblia. Porque por meio de um, nós perdemos a salvação. Perdemos uma condição de glória, uma condição de reinado. Por meio de um. Mas também, por meio de outro, nós passamos a ter vida eterna. Passamos a desfrutar do melhor dessa terra. Passamos a desfrutar do que Deus tem para nós. Passamos a ter consciência de que após a morte, não haverá pós-morte. Haverá uma vida eterna. Ou seja, por meio de um reinou a morte, mas por meio de outro reinará a vida. E o capítulo 12 em diante vai falar sobre isso. Por meio de um entrou a morte, e por meio de outro entrou a vida eterna. Mesmo que não pecou, desfrutava da transgressão. Ou seja, a Bíblia vai dizer que mesmo que aqueles que não haviam pecado, eles também haviam permitido que o pecado pudesse participar da vida deles. Ou seja, a transgressão iria se recair sobre todos que estavam naquela época, naquela geração. E o versículo 13, a Bíblia vai dizer: porque antes da lei
ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, não a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão e Moisés. Olha só, para vocês verem que fantástico. No versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ou seja, se por meio de um reinou a morte, reinou a desgraça, reinou a perdição, por meio de outro, ou seja, por meio de Jesus, todos nós reinaremos em vida. E isso é algo que nós precisamos ter e viver essa realidade. Esse versículo nos coloca numa posição em que nós devemos e precisamos reinar em vida nesta época. Muitos cristãos não estão desfrutando do melhor dessa terra. Muitos cristãos não estão desfrutando de uma vida de prosperidade. Não estão desfrutando de paz, de alegria. Não estão desfrutando do que Deus tem para nós. Ou seja, o que Deus tem para nós é uma vida de reinado. A Bíblia diz que nós precisamos reinar em vida. Ou seja, o que Deus quer que nós vivamos nessa terra é uma vida de abundância, é uma vida de graça, é uma vida em que nós vamos desfrutar do melhor de Deus. Ou seja, o reinar em vida não é apenas quando nós morrermos, não é apenas quando nós estivermos na glória. A Bíblia diz que o reinar em vida é agora. Ou seja, esse versículo nos faz ter um panorama de como nós devemos viver aqui na terra, desfrutando o melhor dessa terra. A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, descendo do nosso Pai das luzes, em que não há variação e nem sombra de mudanças. Ou seja, o que o capítulo 5 quer trabalhar na nossa vida, no nosso interior, é que Deus tem o melhor de Deus. Por isso que nós somos justificados, não pela lei, mas sim pela graça. É por isso que hoje eu convido a você a reinar em vida e a desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar do melhor de Deus, que você possa viver à altura dessa palavra, desfrutando de toda boa dádiva, de todo dom perfeito que vem dos céus, descendo do nosso Pai das luzes. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.